Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação na Mesa. O tema de hoje, tema bem importante, redação do Enem, as entrelinhas das grades de correção. Meu nome é Eduardo Sisti e já a gente volta a conversar. Antes da gente começar esse episódio, queria fazer um convite para você, para acessar nossas redes sociais. Vai lá no Instagram, @sistemetapa, @etapa.público, tem bastante coisa bacana. Mesma coisa no YouTube, você encontra bastante material relacionado a esses temas educacionais. Bom, e hoje eu vou conversar aqui, bater um papo com o Rodrigo Mutuca, que é professor de português do Colégio Etapa. Tudo bem, Mutuca? Tudo, Eduardo. Maravilha, Rodrigo. Então a gente vai tratar desse tema da redação do Enem, e eu imagino, não sou professor de português, né, mas já fiz redações na minha vida. Realizar uma redação é algo extremamente complexo, né, a gente sabe disso. Todos nós aqui fomos alunos, a gente já fez redações, né, quando prestávamos vestibular, mas você, como professor de português, acho que vai conseguir falar bastante sobre o quão difícil é construir uma argumentação, elaborar uma proposta, utilizar um repertório cultural para fazer uma redação de qualidade. Então, o que eu proponho hoje para a nossa conversa? Eu tenho aqui a lista das competências, né, que o Enem traz. Vamos passar uma por uma e você vai comentando, pode ser? Combinado. Então, o que temos aqui na competência 1? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é isso, Rodrigo? Bom, muitas vezes o aluno ele pode acreditar que para ter uma boa linguagem, uma boa nota em linguagem, ele deve evitar erros. Parece plausível, só que às vezes o aluno ele dá um conselho muito ruim para si mesmo. Um conselho que funciona, mas que não é exatamente o melhor de todos. Como que eu faço para ter uma redação sem nenhum erro de linguagem? Basta eu usar as palavras mais simples, as estruturas sintáticas mais tranquilas. Eu vou fazer um texto assim bastante precavido, vamos dizer assim. Não vou cometer nenhum erro gramatical, vou entregar a minha prova. De repente, vem a nota e eu descubro que na competência 1, que vale 200 pontos, eu tirei apenas 120. Como que pode, professor? Não cometi nenhum erro gramatical. Pois é, você não cometeu nenhum erro gramatical, por que mesmo? Porque você usou um vocabulário super simples. Eu não me lembro se ética tem acento ou não. Vou colocar moral, é a mesma coisa. Eu não me lembro se remorso tem S ou se cedilha. Vou escrever arrependimento, dá na mesma. Qual é mesmo a diferença entre alegria e felicidade? É tudo a mesma coisa. Eu estou usando um vocabulário muito aleatório. Eu estou desperdiçando o potencial que as palavras têm. Eventualmente, o aluno pode fazer o contrário disso. Ele pode, no seu texto, mostrar que ser ético é diferente de ser moralista. Dizem que o moralista é aquele camarada que acredita estar sempre com a razão e que, portanto, todo mundo que discorda dele está errado. E o ético? O ético ele compreende melhor a diversidade de opiniões, de saberes. Uma postura ética talvez seja daquela pessoa que questiona a própria moral. Quando o aluno ele usa essa distinção que ele pode receber de uma aula de filosofia, o seu texto fica melhor, o vocabulário fica mais poderoso. Eventualmente, ele pode pegar e se lembrar de um quadrinho chamado Watchmen e lembrar da história de um sujeito chamado Pagliatti. É um sujeito que trabalha como palhaço, que alegra a vida de todo mundo, expressa no seu rosto um sorriso irrecusável, mas por dentro ele está muito mal. É alguém que demonstra alegria, mas não tem dentro de si uma felicidade. A gente poderia pensar em vários outros exemplos, a diferença entre culpa e remorso. Eu mencionei que ele pode aprender isso lendo um quadrinho bem interessante, ele pode aprender isso lendo um texto de filosofia, mas eu acredito que também em história. Em história, em que momento, Eduardo, você ajuda o aluno a cultivar um vocabulário mais preciso? Ouvindo você falar, me vem muita lembrança das minhas próprias provas, né? Primeiro que os alunos têm essa preocupação, até mesmo numa prova de história, geografia, biologia, com ortografia. Recentemente eu corrigi uma prova e o aluno pediu desculpas pela ortografia.
E as respostas deles estavam simplesmente brilhantes, né? A coesão do texto, os recursos que ele utiliza, super avançados. Então não é, de fato, a maior preocupação que eu tinha naquele momento, né? Mas é legal cultivar esse raciocínio de que existem outras coisas que vão ser exigidas. Mas em termos de vocabulário, né? Em história isso é muito comum. Eu penso, por exemplo, democracia e república. Nossa, como eles confundem esses dois termos, né? Não é fácil, claro. O conceito é sempre algo extremamente complexo. Democracia é relacionada ao demos, grego, as primeiras unidades, né, políticas daquela região. República está associada a res pública, coisa pública. De algum modo deve existir uma participação popular na tomada das decisões. Então existe uma diferença semântica, conceitual entre esses dois termos, né? Me recordo também de ditador e autocrata. Será que é a mesma coisa, né? Que sentido a gente usa para cada um desses termos? Daqui a pouquinho, quando a gente for falar sobre a competência 3, a gente vai ver como que o aluno pode usar justamente essas distinções para desenvolver argumentos de uma forma bastante rica. E eu gostaria de comentar uma outra coisa. Eu dei apenas o exemplo do vocabulário. Só que o que mais melhora a nota dele em linguagem? Ele tem que ter uma sintaxe de alto nível. Lá, no material que o INEP disponibiliza a todos nós, a gente encontra a seguinte informação. O que seria uma sintaxe de alto nível? Bom, ela tem orações subordinadas, substantivo, adjetivo, adverbial, tem orações intercaladas, inversões sintáticas. Se o aluno começa a ler esse documento e se preocupar em memorizar essas expressões, a tendência é ele ficar estressado. São muitos termos difíceis. O que eu diria? Confie muito no trabalho do seu professor de gramática. Vamos analisar aqui duas frases que eu trouxe para a nossa conversa. O homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado, do Jean-Jacques Rousseau. Se o homem nasce livre, mas... esse conectivo mas sugere uma ideia de oposição. Então, antes mesmo de eu ler a sequência, eu já começo a desconfiar de que aquilo que acontece no nascimento não vai permanecer ao longo de toda a vida. E, de fato, Rousseau diz que o camarada fica acorrentado. Só esse mas já indica... Exatamente. Legal. E acaba gerando uma espécie de um suspense, de uma expectativa, e o leitor fica esperando uma ideia de oposição. Isso, na aula de gramática, mais importante do que simplesmente o aluno memorizar. Quando eu estiver usando mas, o próximo eu vou usar um porém, eu vou usar um contudo. Não, a gente não quer que o aluno trabalhe a gramática de uma forma assim tão rasteira. Gramática, uma vez eu comentei contigo, significa mais ou menos a arte da palavra. O que essa palavra tem no aspecto semântico, no aspecto lógico? Uma outra frase, essa, que é do Jean-Paul Sartre, diz: o homem é condenado a ser livre. O homem é livre, uma frase otimista, uma frase que mostra uma condição quase que inata do homem, do humano. Mas tem um detalhe, se o humano é condenado, significa que alguém o condenou. Ele é alvo de uma ação. Não foi escolha dele. Talvez a liberdade seja quase que um compromisso imperativo. Em sala de aula, muitas vezes a gente trabalha isso a partir de um recurso sintático e o aluno começa a dialogar com conhecimentos da aula de filosofia. Eventualmente, isso daí pode ser usado até mesmo para fomentar um pequeno debate, uma pequena análise em conjunto. E as nossas apostilas, em vários momentos, convidam os alunos a trabalhar oralmente. É curioso. Poxa, eu estou fazendo um trabalho oral, ou seja, naquele momento eu não estou escrevendo no meu caderno nem na minha apostila. Como que eu registro que isso de fato aconteceu? Bom, tem um registro mental, mas muitas vezes a gente vai convidar o aluno a fazer uma redação. E quando o aluno começa a conectar que para tirar 160 ou 200 na competência 1, eu preciso, vamos dizer assim, eu preciso ter coragem, eu preciso arriscar, eu preciso usar a melhor sintaxe que eu tenho. Não significa usar uma sintaxe pedante, palavras difíceis, mas qual é a forma mais precisa para transmitir aquilo que eu quero? Se o aluno fizer isso e cometer, vamos dizer assim, apenas 2 erros gramaticais, ele tira 200 pontos. Se ele cometer mais de 3 erros, vai tirar 160. 160 já é melhor do que 120. Já houve aí um ganho, ele está construindo uma nota muito melhor para si.
Legal. E ouvindo você falar sobre essa frase, o homem é condenado a ser livre, né? Eu me lembro até das aulas de história, quando a gente trabalha os conceitos ou os termos escravo e escravizado, né? Não vou dizer que há uma forma certa ou uma errada, mas hoje existe esse debate. Por que que alguns preferem usar um e outros preferem usar outro, né? E sem saber, eu acho que eu tô trabalhando, contribuindo um pouquinho para a competência 1. Você tem, não só para competência 1, você tem muita razão. O aluno aprende a escrever não apenas nas aulas de português, ele aprende a ler não apenas nas aulas de português. Quando os nossos alunos se dão conta disso, a tendência é eles conseguirem construir um texto cada vez mais coeso, coerente e aprofundado. Legal. Bom, vamos dar uma olhadinha na competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Pois é. Como você percebeu, a competência 2 ela verifica 3 coisas. Se de fato o texto está dentro do tema ou se tangenciou, se aquele texto ele tem a estrutura básica de uma dissertação argumentativa, introdução, desenvolvimento, conclusão. E o terceiro ponto, que é aquele que mais me interessa aqui, eu estou partindo do pressuposto que esses 2 primeiros elementos não vão causar problemas aos nossos alunos. Acho que eles já estão mais acostumados com isso, né? Sim. Se eventualmente ele tangenciar, ele vai descobrir isso durante as aulas, numa prova, ele vai ficar tão decepcionado, ela vai ficar tão decepcionada que esse erro não vai se repetir no vestibular. Se eventualmente fizer uma redação que não tem conclusão ou termina com uma frase incompleta, vai ter um prejuízo tão grande na nota, a decepção vai ser tamanha que esse erro não vai ser mais cometido. O terceiro tópico é justamente o repertório sociocultural. Esse é o mais complicado. Pois é. Isso, muitas vezes, é o que vai transformar na competência 2 uma nota 120 numa nota maior. É bastante comum, quando eu visito as escolas, os alunos mencionarem a seguinte ideia. Bom, a competência 2, ela vai verificar o meu repertório. Bom, meu repertório são minhas ideias, eu não tenho direito a ter uma opinião? Sim, tem, claro. Do ponto de vista da cidadania, você tem direito a ter uma opinião. Mas isso vai te dar uma nota razoável, o 120. Para eu tirar 160 ou 200, eu preciso que a minha opinião seja amparada a um conhecimento. O que seria esse conhecimento? Algo que eu aprendo nas demais aulas do colégio, algo que eu aprendo em algum lugar, até mesmo fora do colégio, algum movimento artístico, alguma fonte externa, um jornal, uma revista, uma novela, uma canção popular. E olha só que coisa interessante, nem sempre o objeto que o aluno cita no seu texto, nem sempre o repertório cultural externo à coletânea precisa ser do mais alto nível. Às vezes o aluno pode mencionar uma canção de péssimo gosto, na opinião dele, e ele vai mencionar aquela canção para mostrar como ela representa algo que ele entende que seja um problema social. Então aí ele está fazendo uso de um repertório sociocultural bem interessante, e se ele amarrar isso bem ao tema, ele sai do 160 e vai para o 200. Se aquele uso for produtivo, ele chega ali à nota máxima. E agora, né, eu acho muito importante mencionar uma coisa. Você disse que, às vezes, né, na sua aula de história, você acaba ajudando o aluno a melhorar a pontuação dele na competência 1, e eu mencionei que, sim, na competência 2, a aula de história, eu diria, não só aula de história, todas as formas de conhecimento que o aluno se dispuser a aprofundar, a tomar para si, pode ajudá-lo muito a melhorar a nota na competência 2. E eu te entreguei uma listinha com os temas de redação do Enem, e eu gostaria de pedir sua ajuda. Eu queria que você desse uma olhada aí e me dissesse qual tema. Eu sei que a resposta poderia ser todos, né? Sim. Mas escolha um tema e me diga como que seu conhecimento em história poderia ajudar o aluno a desenvolver um bom repertório sociocultural, a manejar um bom repertório sociocultural para construir um argumento bacana. Legal. Bom, você me passou essa lista e, de fato, quase todos os temas ali eu consigo pensar em algumas aulas, algumas passagens, mas eu vou pegar um exemplo até mais atual, que é o tema de 2021. Invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Eu me lembro muito de uma aula que eu trabalho a passagem da monarquia para a república no Brasil, e a promessa que se tinha de que todos os problemas sociais eles seriam resolvidos, de que a república implicaria numa enorme participação popular. E eu discuto esse conceito de cidadania, né? Cidadania para quem?
Porque a nossa primeira Constituição republicana, ela estabelecia o voto aberto, ela não permitia voto aos analfabetos, as mulheres estavam excluídas, né? E, curiosamente, a Constituição não fala do papel das mulheres. Houve uma série de discussões ali sobre isso, mas eram discussões feitas por homens. Então, as mulheres só vão ter direito ao voto, de fato, na década de 1930. Então, será que houve, de fato, cidadania, apesar desse ser um discurso muito recorrente na implantação da República? Então, acho que se o aluno se lembra dessa aula e de muitas outras, né, se ele for lá para a França, na época do absolutismo monárquico, ali existia cidadania ou existia a ideia de súdito? Se a gente entende cidadania, né, como o direito, o dever, a participação, será que isso de fato acontecia? E olha só que coisa bacana. A gente está falando de mobilizar conhecimentos. Tem uma brincadeira na apostila do 9º ano, aparece lá um texto, né, uma espécie de uma carta, que é um requerimento. E esse é um requerimento escrito pelo Pedro Vaz de Caminha ao rei de Portugal. E tá lá um texto bonitinho, muito bem ordenado. Só que tem uma coisa estranha nesse texto que eu sempre gosto de mencionar com os alunos. Tem algo aí que não é muito verossímil. A rigor, se eu estou usando apenas o meu conhecimento de português, o texto é perfeito, é um texto bem encaixado. Só que de repente aparece algum aluno que se lembra exatamente do que você mencionou. Ele diz: professor, tem um negócio esquisito. O requerimento, ele termina assim, né? Pede, espera, deferimento. Ou seja, o sujeito, ele acredita que ele merece ser atendido. Faz sentido alguém escrever isso daí para o rei, professor? Né? Ali, o requerimento é algo que faz parte da cidadania. E ali está em outro contexto. E eu acho muito bacana quando a apostila faz essa brincadeira. Ela coloca algo anacrônico justamente para verificar quem é o aluno que está olhando para a apostila de português com um olhar mais amplo, recuperando memórias de Mais outras crítico, aulas. né? Pois é. Quando a gente estuda muito para uma matéria, a gente acaba tendo benefícios em várias outras também. Sem dúvida. Bom, eu acho que isso também acontece em vários outros momentos, né, Rodrigo? A gente trabalha bastante clube de cinema, né? A gente já divide isso há muitos anos, inclusive. E pensando nos últimos filmes que a gente trabalhou, filmes brasileiros. Poxa, a cidadania, a questão do acesso, os direitos, deveres, ela aparece no Cidade de Deus, ela aparece no Bacurau, ela aparece no M8, que é um filme muito bacana sobre acesso, né, das populações negras à universidade, ao ensino universitário. Então, são muitas oportunidades da gente trabalhar um tema que cai no Enem. Então, muitas vezes a gente ouve, né? Poxa vida, eu não tive, né, uma aula antes do Enem que trabalhasse esse tema. Isso é um problema? Na verdade, não, né? E é curioso, né? Às vezes o aluno diz: poxa vida, eu nunca havia visto isso. Aí, de repente, ele vai conversar com os amigos e o amigo menciona, né? Poxa, você lembra? Essa prova do Enem, essa redação do Enem está dialogando com um texto que a gente viu lá no 9º ano, Vidas Secas. Aí, de repente, o amigo, né, o primeiro, começa a perceber: poxa, é mesmo. Lá no Vidas Secas tem o menino mais velho, o menino mais novo. Alguém comentou que eles não têm nomes, né? Para representar que eles são quase que personagens alegóricas, para mencionar que existe uma outra hipótese, que é como se eles não gozassem da cidadania, e que aquelas pessoas que não frequentavam escolas, que não sabiam se expressar adequadamente, elas eram vistas quase como de forma animalesca. E um grande mérito do Graciliano Ramos foi, por meio do discurso indireto livre, que é um recurso que faz com que os pensamentos das personagens contaminem a voz narrativa, o tempo todo a gente percebe que Fabiano, sim, a Vitória, as duas crianças, o tempo todo elas estão pensando, elas estão lá com suas inquietações. E a partir daí o aluno começa a ver: poxa, é mesmo. Meu colega conseguiu pegar informações de uma aula lá do 9º ano, uma aula que talvez tenha sido trabalhada novamente no ensino médio, outro pegou do clube de cinema, outro se lembrou de uma aula de história, se lembrou de um tema de redação um pouquinho diferente. Sempre é bom o aluno fazer muitos simulados, porque em vez de acontecer isso daí depois da prova do Enem, isso vai acontecer depois de um simulado. Então ele vai começar a perceber o seguinte: eu nunca vou ser surpreendido se eu, de fato, fiz o meu trabalho bem feito. Sim. Em poucos minutos a gente já citou aqui várias possibilidades, né, para o aluno usar como repertório cultural. E eu fiquei pensando também de uma vez ter visto na internet, pegue aqui citações boas para usar na redação, né? Não parece uma boa ideia. É.
Isso daí parece ser coisa assim para quem tá desesperado, né? Exato. Agora, né, para quem não tá desesperado, mas para quem quer um incentivo, para quem talvez esteja questionando, será mesmo que todas as matérias conseguem me oferecer alguma coisa para eu pensar na redação do Enem? Bom, a gente vai disponibilizar, né, um link com um mapa mental gigantesco que mostra como todas as disciplinas básicas do colégio trazem uns 2 ou 3 argumentos, pelo menos, que dialogam com temas de cidadania, com questões que, eventualmente, eu poderia usar na minha redação do Enem. E eu só não coloquei mais exemplos, porque, basicamente, o arquivo está enorme, né? A gente nem consegue imprimir se a gente imprimir numa folha 4, a gente não consegue não cabe, ler. Né? Não cabe. Sim. Legal, bom, mas vamos avançar, Rodrigo. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Que sugestão você daria para os seus alunos em relação à competência 3? Normalmente eu penso em sugestões a partir da leitura dos próprios textos que eles entregam, que eles criam. E um problema muito recorrente costuma ser textos monótonos, em que os 2 parágrafos do desenvolvimento trazem basicamente a mesma ideia. Um acaba sendo paráfrase do outro, o texto basicamente não sai do lugar. Eu me lembro de uma aula da professora Simone, que eu vi já faz muito tempo, em que ela desenhava algo muito parecido com um guarda-chuva. A haste do guarda-chuva seria o tema da redação. E ela começa a perguntar para os alunos ideias que podem se amarrar a aquele tema. E basicamente ela vai construindo aquelas articulações, aquelas varetinhas de metal, ramificações. né? As ramificações. É um mapa mental, quase. Exatamente. Na época eu não conhecia essa expressão mapa mental, mas era isso que a professora Simone estava fazendo. E de repente ela começa a fazer uma análise crítica com os alunos. Olha, quais são os argumentos que são repetitivos ou muito parecidos? Desses 2 aqui, qual que parece ser mais forte, mais contundente? Aí, de repente, o aluno começa a fazer uma limpa. É importante a gente perceber que nem todas as nossas ideias são boas. Ou seja, eu preciso abrir mão de algumas. Aí, de repente, tem lá, né, o guarda-chuva com algumas ideias, os periféricos, né, as ideias que dialogam mais diretamente com o tema, outras que vão precisar de uma ponte, de um gancho. E ela faz algo que eu acho brilhante. Ela mostra para os alunos como conectar esses 2 parágrafos sem pensar numa mera somatória. Como que eu faço para ter 2 parágrafos que não sejam redundantes? Eu me lembro de algumas dicas, de algumas técnicas. Pensar numa ideia de oposição. Opa, aqui eu vou trabalhar uma certa perspectiva, aqui eu vou trabalhar uma perspectiva diferente para pegar e mostrar uma visão, vamos dizer assim, né, mais tridimensional do assunto. A gente também pode pensar numa analogia, numa comparação metafórica, mostrando como que um filme trata uma determinada questão e de que modo essa questão aparece no mundo real, sem aquele enfeite. Que interessante. Ao ler esse texto, eu começo a entender melhor até mesmo uma certa obra do meu repertório. Eu também me lembro de algumas relações metonímicas, em que a gente vê um problema que parece muito pequeno, e de repente o texto vai nos explicando que aquele probleminha ali, na verdade, era a ponta do iceberg. Tem algo muito problemático escondido. A gente também pode pensar em relações de causa e consequência, e quando eu penso em causa e consequência, você já sabe, eu penso no quê? Eu penso em várias matérias, eu penso em biologia, mas eu também penso em história. Sim. Você pode me dar um exemplo de algo do presente, algum problema social do presente, que talvez na minha redação fique muito melhor se eu conseguir explicar para o meu aluno uma possível origem, como que esse problema que está na manchete, está nas manchetes dos jornais, como que esse problema surgiu? Eu imagino que não deve ter apenas uma única origem, né? Como que, eventualmente, numa aula de história, mesmo sem pensar na redação do Enem, você acaba ajudando o aluno a refletir sobre esses assuntos? Tá. Bom, acho que tem vários temas possíveis, né? Eu consigo pensar, por exemplo, em violência. Hoje se discute muito isso, né? Vários estados têm índices alarmantes de violências, assassinatos, roubos. Mas será que isso tem uma origem histórica, né? De onde vem a violência no Brasil? Por que algumas cidades, algumas metrópoles, alguns estados são mais violentos que outros? Então, se a gente volta, né, lá para o século XIX, observa o crescimento das cidades de forma desorganizada, os efeitos da imigração, do desenvolvimento industrial, sem ter um planejamento urbano adequado, né, tudo isso vai gerar um inchaço urbano e leva, claro, a vários problemas sociais, né? Eu gostei de você ter dado uma resposta já antecipando, né? Olha,
será mesmo que a gente pode confiar cegamente numa única hipótese? Sim. Basicamente, você mostrou, né, que existem dilemas, existem questionamentos, e é muito importante quando o aluno percebe, eu não quero vamos dizer assim, uma verdade absoluta, eu quero uma hipótese. Uhum. E a nota do aluno, às vezes, vai ficar alta, não porque eu concordo com aquela hipótese, mas porque ele construiu de uma forma muito bem organizada. Sim. Às vezes o aluno tem a sensação de que ele tem que escrever exatamente um argumento que seja da ideologia de quem vai corrigir. Uhum. Não. Ele tem que pegar e construir um argumento muito bem concatenado. Sim. Você mencionou, né, uma aula de história em que você tem outra meta e acaba contribuindo muito com redação. Eu estava numa aula analisando um texto da Clarice Lispector, que não, a rigor, aparentemente não tem nada a ver com redação do Enem. E eu perguntei para os meus alunos, né, como que eles poderiam definir a palavra liberdade. Um pouco dessa história, eu até contei naquela conversa que nós tivemos com o professor Rodrigo Lima. E eles deram várias respostas, né? Liberdade é não estar preso, é não ser obrigado a nada, é controlar a si mesmo, é poder se expressar livremente, é ser selvagem. Quando o aluno disse isso, todo mundo achou estranho. E aí ele explicou, né, que quando a gente vive em sociedade, a gente segue muitas regras que não fomos nós que criamos. Nós dois estamos falando em português. Nós não inventamos esse idioma. Nós estamos usando uma forma de vestimenta que não foi criada por nós. A gente está aqui diante de 2 microfones que não foram inventados por nós. Eu vejo tudo isso como uma grande oportunidade de me comunicar melhor. Outras pessoas poderiam pensar o seguinte: eu estou sendo escravizado pelo sistema. Eu não concordo com esse argumento, mas eu acho interessante quando alguém leva essa hipótese para a sala de aula e, independentemente de eu concordar ou não, os alunos percebem que eu quero ver como que vocês podem desenvolver uma ideia de uma forma mais coerente, mais sofisticada. E isso daí é uma coisa assim maravilhosa, né? Uhum, sem dúvida. E até o termo que você usou, né? Escravizado pelo sistema. Já tem um problema semântico aí, né? Pois é. Que talvez dê para, inclusive, problematizar. Bom, Rodrigo, eu queria avançar. Eu queria saber de você, quando a gente fala sobre diferentes matérias, diferentes disciplinas, né? De que forma o aluno ele consegue dialogar com mais áreas do conhecimento, né? Se ele fizer isso, ele vai ter vantagens no Enem? Ou ele tem que ter algum cuidado em usar, de repente, um conhecimento da biologia, um conhecimento da física numa redação? Sim, tem que tomar cuidado, sim. Eu acho que a principal estratégia é saber quando que ele pode arriscar e quando que ele não deve arriscar. Ao fazer tarefas, ali é o momento para arriscar. Aí o professor vai corrigir e vai mostrar para ele de forma bem específica que aqui você derrapou muito. Você tentou fazer uma citação maravilhosa, mas você não encaixou no tema. Você imaginou que fosse tirar a nota 200 na competência 2 e tirou 120, porque esse repertório, ele parece legitimado, mas ele não tem nada a ver com o tema. E você não colocou a citação. Quem que disse isso? Tá parecendo fofoca. Poxa, deu errado. Preciso estudar mais. Eu coloquei aqui uma informação da biologia. O leitor não consegue entender essa informação da biologia, está muito jogada. Então, na competência 3, eu imaginei que eu fosse ter um 160, um 200, ficou parado ali no 120. Se eu trabalho muitas lacunas, mas o leitor não tem obrigação de saber essas informações? A questão não é essa. A questão é que o corretor precisa saber se o aluno de fato entendeu aquilo. Então, concordo contigo. Não é, de modo algum, para o aluno pensar, eu já estou indo bem nas outras matérias, então eu posso negligenciar a redação? Não. A aula de redação, ela é muito boa porque ela ajuda o aluno a verificar. O meu conhecimento das demais matérias, eu consigo mobilizá-los para desenvolver um tema específico ou não. Eu estou dizendo isso sobre redação, mas eu imagino que se tivesse aqui um professor de outra matéria, ele ia dizer algo bem parecido. Biologia dialoga com todas as disciplinas do mundo. E isso daí é um negócio bacana, né? Cada um de nós entende como que a nossa disciplina ela pode catalisar os mais diversos conhecimentos. Como eu sou professor de português, eu estou falando de redação, essa é a minha ênfase. Sim, sem dúvida. E aí eu até me recordo, né, quando eu estava fazendo cursinho, prestando vestibular, que muitos alunos negligenciavam a aula de redação.
porque acreditava, eu já tenho o repertório, eu já sei a estrutura da redação, então tá tudo bem. Mas eu não entendi a importância, né, daquele momento de você colocar em prática, de você testar suas hipóteses, né, construir um argumento coerente. E até fico lembrando, né, de algumas coisas que você fala. Faz uns anos já, você comentou de uma passagem de uma redação que o aluno disse: no alto de uma montanha corria um rio. Exatamente. E você me mostrou esse exemplo e eu falei, ué, tá tudo certo, né? Qual que é o problema lógico, né, nessa passagem? Pois é, né? Você lembra, né, que se o rio corre no topo da montanha, né, onde que ele teria nascido, né? Ele nasceu no céu e veio derrapando, né? Poderia ser uma ótima imagem para um texto fantasioso. Mas se a gente pensa assim, a rigor, um rio, no máximo, ele nasceria no topo da montanha. Normalmente nasce um pouquinho para baixo. Ele jamais estaria correndo no topo da montanha, né? Ali ele começaria a brotar. Sim. E eu acho legal esse exemplo porque mostra bastante claro que existe método, né? Que não é Sim. uma escrita aleatória, não tem que existir essa preocupação em utilizar palavras raras, palavras pouco usuais, não é essa a ideia da redação, né? Pois é. Tem outro material que a gente vai deixar no link, que é uma lista de exercícios que gradativamente auxiliam os alunos a melhorarem cada uma das 5 competências. Se eu não me engano, na primeira questão, que trabalha tanto a competência 1, que é a linguagem, quanto a competência 2, que é a coesão, aparece lá um texto e alguns alunos às vezes pensam, beleza, eu vou procurar problemas gramaticais. Só que não é só isso que aparece ali. Tem um texto que é mais ou menos assim. Atualmente, nós temos o direito de escolher a nossa própria religião. Aí o aluno começa a procurar erro, né? Atualmente está escrito correto, tem uma vírgula ali que é opcional, aí, poxa, não estou achando nenhum erro. O que significa atualmente? Os últimos 5 dias, as últimas 7 semanas, os últimos 5 meses, os últimos 7 anos? Atualmente é uma palavra muito vaga. Se eu escrevo isso no Word, o Word não vai indicar erro. Só que me insatisfaz ver uma informação tão vaga. O aluno poderia usar o conhecimento de história, de sociologia, e escrever algo mais ou menos assim. De acordo com a Constituição Federal de 1988, e ali ele já está mobilizando o repertório sociocultural. Ele já está melhorando a competência 2 e está usando um vocabulário mais preciso, melhorando também a competência 1. Bacana. Esse comentário vago ele pode ser bem prejudicial, né? Pois é, eu não diria prejudicial no sentido em que, às vezes o aluno pergunta, eu vou perder quantos pontos? A questão não é quantos pontos você vai perder. Sim. A sua redação começa com nota 0. Como assim? Entrega em branco para você ver o que acontece. Vai ser 0. O aluno deixa de construir uma nota mais alta quando ele começa a escrever de qualquer jeito, com muita imprecisão. Eu gostaria aqui de te atropelar um pouquinho para comentar a competência 4, né, que é da coesão. E basicamente, né, eu falei que a gente vai entregar uma lista, né, de exercícios para os alunos, para quem quiser trabalhar um pouco isso. E como que eu falo para os meus alunos trabalharem a coesão? É uma coisa muito simples. Pega lá aquelas tabelas de orações subordinadas que tem na apostila, aquelas tabelas de conectivos que você trabalha com o seu professor de gramática. Lembre-se, o seu professor de gramática quer que você estude isso não apenas para você memorizar, mas para você entender as relações semânticas, as relações sintáticas. À medida em que o aluno começa a fazer um texto cada vez mais coeso, concatenado, não só nas extremidades dos parágrafos, a gente vê muito no Instagram algumas dicas boas e outras dicas superficiais sobre coesão. Um bom texto, um texto bem coeso, ele tem uma sonoridade agradável. Uma dica informal que eu dou é, leia seu texto em voz alta e tenha uma sensação se ele está agradável ou não. Eu sei que essa dica ela é muito boa quando o aluno está ali no 9º, no primeiro ano do ensino médio. Quando ele está no 2º, no 3º, eu quero que ele não só escute, que ele enxergue. Cadê os conectivos? Eu estou usando bem, não estou? E aí, né? O que eu faço? Sim, legal. E como colocar isso em prática, né? Esse olhar mais crítico do aluno, como que ele consegue perceber se tá bacana, se não tá adequado? Uma sugestão ótima seria que a gente pratica bastante no Etapa, né? E foi mais uma dica que a Simone me deu uma vez. Estava assistindo uma aula dela e eu percebi que isso daí foi bem interessante. Ela pediu para os alunos fazerem a redação lá na oficina. Eles faziam. Aí depois, em vez dela pegar a redação e simplesmente corrigir, ela embaralhava as redações para que um outro aluno pegasse a redação do colega para corrigir. É engraçado, né? Às vezes o aluno pensa, nossa, peraí, eu vou fazer o trabalho do professor? Calma, acredite que isso daí é eficiente. Aí tá lá o aluno corrigindo a redação do colega e de repente ele começa a ver alguns erros que talvez ele mesmo estava cometendo.
É interessante isso, o meu cérebro ele preenche todas as lacunas do meu texto, mas ele não preenche as lacunas do texto do meu amigo. Aí depois vinha para ela a redação corrigida, e o que ela fazia? Ela não só corrigia o texto, mas ela corrigia também a correção. Ela ajudava o aluno a entender melhor o próprio texto a partir de algo, vamos dizer assim, multifocal. Eu escrevi meu texto, eu li o texto do meu amigo, eu estou lendo meu texto e eu estou começando a entender melhor. É quase como se o aluno estivesse tendo uma postura, não aquela postura, às vezes, entre aspas, passiva, de quem simplesmente escreve. Não. Ele está escrevendo com uma consciência maior. Ele está escrevendo com o olhar de um leitor também. Essa dica, né? É engraçado, a gente fica pensando, poxa, uma dica simples, por que eu não havia pensado nisso antes? Ela parece óbvia, e quando eu falo que parece óbvia, é um grande elogio. Aquilo que eu enxergo e eu não consigo mais me esquecer é extremamente valioso. Ensinar o óbvio para os nossos alunos pode ser decisivo para a construção de um ótimo escritor. Eu não sei se eu tô falando óbvio, mas além de escrever, é muito importante que o aluno leia também, né? Sim. Você está falando óbvio, mas o óbvio positivo. Sim, sim. Então, fique tranquilo, você falou algo muito bom. Porque eu tenho impressão, né? Quanto mais a gente lê, mais poder de comparação a gente tem. E a gente costuma gostar mais de um autor, mais de um tipo de texto, mais de um jornal ou de outro, porque de alguma forma a gente entende que aquela comunicação, ela tá mais precisa, ela tem bons argumentos. Né? E olha só, você está dando uma ótima dica para os nossos alunos. Uma ótima forma de trabalhar a escrita é por meio de paráfrases, imitações. E eu penso numa imitação, não uma imitação grosseira, mas uma imitação de alto nível. Às vezes eu vou pegar um argumento muito bom e eu vou tentar colocar aquele argumento em outro tema. Às vezes eu vou trabalhar em sala de aula um tema Eu trabalhei em sala de aula um tema com o meu professor. Ah, legal, minha nota foi boa. Eu vou alterar um pouquinho o tema e vou tentar fazer a redação de novo para ver se meu desempenho também seria bom. Nós temos vários alunos que saem da prova do Enem bem tranquilos porque eles percebem. Eu nunca vi esse tema em sala de aula, mas eu vi uns 3 temas que são bem parecidos. Então eu consigo mobilizar argumentos, estratégias que eu trabalhei em momentos diferentes e eu consigo concentrar tudo aquilo ali, naquele dia da prova do Enem, e o resultado costuma ser muito bom. Legal. Rodrigo, vamos para a competência 5, então. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Como que a gente exige que os alunos solucionem, né, esses problemas super graves relacionados, por exemplo, à cidadania, entre outros, né? Legal você ter usado esse verbo, né? Eu sei que você usou de propósito, né? O solucionar, porque às vezes acontece isso. Os nossos alunos, eles pensam, peraí, eu tenho 16, 17 anos. Como é que eu vou propor, né? Algo assim. Como que eu vou solucionar um problema que faz 10, 20 anos nenhum adulto, escrevendo 30 páginas, conseguiu solucionar? Essa indagação é muito importante. Até porque o Enem não pede para ninguém solucionar nada. O que o Enem pede é uma proposta. O aluno, a rigor, ele tem que entender qual que é a estrutura lógica de uma proposta de intervenção. É só isso. É quase só isso. Para ele ter uma nota máxima na competência 5, eu diria que é a competência mais fácil para tirar a nota máxima. Ele tem que treinar bastante a execução dessa estrutura lógica. Como os nossos ouvintes sabem, né? Ela se constitui de uma ação, um agente, de que modo, de que meio, de que forma essa ação vai ser desenvolvida, qual é o efeito pretendido por essa ação, e a gente detalha um desses itens, eu diria, tenta detalhar 2, né, por via das dúvidas, a gente detalha um desses itens e a gente consegue a nota máxima. Só que a nota máxima na competência 5, eu diria que é pouco, eu quero mais. Eu quero que o aluno, ao terminar o texto, ele veja, essa minha proposta está dialogando mesmo com o meu desenvolvimento? Se não estiver, a minha competência 3 não vai ter uma nota tão alta assim. Então eu quero que o nosso aluno ele seja capaz de ser um leitor de alto nível do próprio texto. Muitas vezes, ao ler a conclusão do aluno, eu consigo enxergar melhor quais são os erros, os problemas que ele cometeu ao longo do texto. Legal. Bom, Rodrigo, eu gostaria de fazer uma pergunta também em relação à redação. Eu já ouvi algumas vezes mencionarem que a redação, a estrutura dela já delimitada para o aluno, ela acaba matando a criatividade desse estudante. Você concorda com essa afirmação? Depende, né? Depende do aluno. Vamos pensar o seguinte, né? Se o aluno está com um desempenho muito precário, ele está penando para tirar um 550... Entender bem a estrutura pode fazer com que esse 550 vire um 680, um 700. Então, pensando assim de forma bem pragmática,
a estrutura ajudou o aluno. Eu não posso abandonar esse aluno que tirou 550 pensando, ele ainda não é um intelectual. Não, a gente não vai fazer isso. A gente tem que pensar sempre no contexto específico de cada aluno. Às vezes, fazer o aluno sair do 550 e ir para o 680 já é excelente. Principalmente quando a gente faz isso lá no começo do ensino médio, porque em algum momento a gente pode pegar esse 680 e ajudar o aluno a transformar essa nota num 800. Daí para cima, a gente vai começar a trabalhar com mais sutilezas. A gente vai começar a mostrar para o aluno o seguinte: se você simplesmente fizer um texto muito mecânico, muito fechadinho, a tendência é você ter mais dificuldade para melhorar a sua nota. Então, dizem, né? O pessoal costuma usar uma metáfora que é importante pensar fora da caixa. Só que, pensando em modelos, mais importante do que pensar fora da caixa é acreditar, é entender, é perceber que existem diversas caixas. Então, eu vou entender que a minha primeira caixa ela é muito básica, ela vai me garantir que eu não fuja ao tema. Tire uma nota mediana. A outra caixa vai garantir que eu não só obedeça ao tema, mas com que eu também consiga usar algumas estruturas lógicas bem interessantes. Melhorei, fui para 720. Agora eu vou pegar uma caixa mais sofisticada, que vai me ajudar a usar um repertório sociocultural. Aumentei para 800. Agora eu vou argumentar ainda mais. Eu vou argumentar com mais precisão, vou usar um vocabulário mais rico. Opa, fui ali para 980. Quando a gente pensa, né, de forma sem preconceito, né? O que é um modelo? O modelo ele pode ter alto nível, o modelo pode ser bastante rústico, rudimentar. A questão não é que o aluno deva abandonar o modelo. O próprio idioma, ele obedece a alguns modelos. Eu não quero que o aluno invente uma nova sintaxe, novas palavras, um novo idioma. Tem que estar em português a redação dele. Né? Então, em algum aspecto, não há problema algum o aluno trabalhar com modelos. Mas é claro que a gente sempre quer que ele tente aprofundar, tente trabalhar algo mais sofisticado. Legal. Bom, e para a gente finalizar, Rodrigo, gostaria que você fizesse uma conclusão daquilo que talvez seja mais relevante, que seja importante da gente considerar para o aluno ter um bom desenvolvimento numa redação do Enem. Eu fiz aqui uma brincadeira, eu fiz uma espécie de um resumo, né, que nem você pediu, e ele tem algo de especial. Quero ver se você percebe o que há de especial, de estranho nesse resumo que eu vou comentar aqui. Para compreender de forma mais aprofundada os meandros de uma escrita de alto nível e assim alcançar uma boa nota na redação do Enem, é importante que os alunos experimentem a leitura e a escrita de forma quase literal. Ou seja, em vez de simplesmente assistir às aulas fazendo anotações de forma mecânica ou automática, participem ativamente da construção do conhecimento, interagindo com as propostas e desafios que seus professores lhes passam. Será que tudo isso atende os requisitos do Enem? Será? Vamos deixar aí, né, para que os nossos ouvintes... Deixa no ar. Deixa no ar, então. Eventualmente, os nossos ouvintes podem perceber algum errinho, alguma coisa que eles queiram melhorar. E esse é um grande convite. A gente quer que os alunos tenham uma participação bastante interativa nas aulas, não só nas aulas de português, que eles tenham como meta uma ambição do ponto de vista etimológico. Etimologicamente, ambicioso é a pessoa que quer conhecer um segundo caminho, um outro caminho. É quem não quer fazer sempre o mesmo percurso, é aquele que quer ser mais de si em si mesmo. Nossa, fechou bem, hein? Fechou bonito. Obrigado. Então tá, Rodrigo, muito obrigado pela conversa, por esclarecer aí um pouquinho mais sobre a redação do Enem. Agradeço também. Foi muito bacana conversar com você. Bom, então antes da gente finalizar, gostaria de novo de reforçar o convite para você seguir a gente nas redes sociais. Vai lá no Instagram, @sistemetapa, @etapa.publico. No YouTube você também encontra a gente. Tem bastante tema muito bacana para você, né, se aprofundar, para você interagir lá com a gente nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.